Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Maria, serei a mediadora da profissional Gerlane Amorim, que vai apresentar uma palestra muito importante para vocês. A gente hoje vai falar, no caso, ela vai falar sobre a multipotencialidade ou caos, a vida emocional de quem sabe muito e se cobra mais ainda. Já passo a palavra para a Gerlane, então, muito boa tarde, Gerlane, seja muito bem-vinda. Abrace. Primeira vez aqui, né? É uma honra você estar aqui, você estar contribuindo com a sua fala para esse congresso de tanta importância que tem. Muitíssimo obrigada. E eu só tenho uma dúvida a ti, que as dúvidas você prefere que deixe ao final ou que elas sejam tiradas durante a palestra? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, ótimo. Então, só para testar. Olha, eu consigo ver o chat aqui e vou tentar fazendo isso de uma forma mais à vontade, mais tranquila, né? Enquanto a gente vai falando. Se alguém quiser ir contribuindo aqui, eu posso ir lendo aqui. Tranquilamente consigo dar uma olhadinha. Quer dizer, eu não sei quando eu começar a apresentar, né? Vou tentar aqui. Inclusive, deixa eu já tentar compartilhar aqui a tela, que aí já fica tudo. Aí vocês já me sinalizam aí se conseguem ver a tela. Pronto, a gente está aqui na aguardo. Eu compartilhei, vocês conseguem ver? Acredito que esteja carregando, ainda não apareceu aqui. Já compartilhei aqui. Compartilhar, peraí. Me sinaliza. Ainda não está aparecendo, pelo menos no meu não, deixa eu só ver aqui no chat. Aqui está dizendo que está compartilhando. Nada por aí, gente? Até agora não, deixa eu só ver aqui com o pessoal, tá? Se a gente dá alguma posição. Só um minuto. Gerlane, é Gerlane ou Gerlani? Gerlane. Gerlane, você disse que tem um vídeo, né, durante a apresentação, aí por isso que você está optando por compartilhar Isso. a tela. Tem como mandar o PDF e mandar o vídeo, que aí a gente compartilha aqui, dá para subir o vídeo também, eu acredito. Porque a gente não está conseguindo compartilhar, a gente está tentando aqui, o pessoal do chat tá vendo o que está acontecendo, mas aí é uma possibilidade. Deixa eu mandar aqui. Só um minutinho. Vou mandar aqui o PDF e aí vocês tentem rodar aí, que aí pode ser que rode o vídeo também, eu não sei. Mas estou mandando aqui, tá? No grupo dos palestrantes. Já mandei o PDF. Já mandei lá. Vê se você Pronto, eu vou subir aqui, tá bom?
Eu parei o compartilhamento aqui para ver se você consegue aí. Pronto, tá carregando, tá? Aí você só me sinaliza quando quiser passar o slide. Tá. Fica melhor para você. Aí eu já fico com essa posição aqui e você vai falando. Tá bom. Enquanto vai subindo aí, se tiver ok, aí vocês sinalizam, tá bom? Quando vocês conseguirem já ver. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Primeiro, eu vou agradecer, né, a oportunidade que vocês fizeram esse convite para estarmos aqui nesse congresso. Como já falaram, é a primeira vez, né? Então é um privilégio. Eu estou falando aqui do Pará, do estado do Pará, de Belém do Pará. Por isso que talvez vocês estejam vendo aí um vento no meu cabelo. Isso não é nada menos por conta do calor que faz aqui. Faz muito calor mesmo. Então, não sei se alguém aí está no chat já conhece aqui, sinalizem aí se já conhece o estado do Pará, se não, sintam-se convidados para isso. Mas me sinalizem no chat aí também se vocês estão já vendo a apresentação, eu já consigo ver aqui. Se vocês estão vendo a apresentação, se vocês me ouvem bem, só para a gente checar tudinho, para poder começar a entrar no tema. Me digam aí, por favor. Estão conseguindo ver? Agora está aparecendo. Dá para ouvir bem. A Jéssica já me sinalizou ali. Muito obrigada, Jéssica. Então, pronto, gente. Vamos lá, então, né? Entrar no nosso tema. Eu queria muito ter acompanhado as outras palestras. Eu vou conseguir acompanhar só a gravação, porque eu estava em outra. Olha, Henrique, boa tarde. Sim, obrigada pelo retorno, Henrique. Estava em outro evento ali, inclusive, falando para profissionais. Olha só que legal. Profissionais de educação física, tipo personal trainer e tal, de academias, que estavam se preparando, era um workshop, para receber neurodivergentes na academia. Uma iniciativa incrível. E eu estava lá falando com eles, e a gente bateu um papo muito legal sobre isso. E agora aqui, nesse momento, falando ainda sobre esse assunto tão importante, tão interessante, né? Atualmente, eu tenho trabalhado mais diretamente com a avaliação neuropsicológica. Maria de Fátima, boa tarde. Com a avaliação neuropsicológica, então, a gente recebe esses pacientes e avaliamos as neurodivergências e também a superdotação, altas habilidades. Como já foi bem mencionado aí, que não é uma neurodivergência, né, uma condição, mas também necessita ser avaliado em clínica, em avaliação. Por quê? Porque implica na vida dessa pessoa, né? Então, vai implicar de diversas formas, né? Na funcionalidade, nas relações, mas também, principalmente, nas emoções, o impacto nas emoções. E é esse tema que eu venho trazer aqui hoje, que eu fui convidada para esse tema especificamente. Tenho certeza que ao longo do congresso foram pontuadas muitas coisas importantes sobre conceitos, para que vocês compreendam mesmo, né, sobre as altas habilidades, superdotação de uma forma geral, de uma forma bem mais aprofundada. Mas nesse momento aqui, eu quero chamar a atenção para falar sobre a vida emocional dessas pessoas, né? Os impactos, essa multipotencialidade, né? Muitas das vezes admirada por muita gente, considerada como algo que só traz benefícios para essas pessoas, né? Que colocam elas acima das outras em níveis de conhecimento, mas que muitas das vezes são ignoradas as questões emocionais, né? Por isso que o título da palestra é multipotencialidade ou caos? Ou tudo junto? Como é que é isso? Como é que é essa vida emocional de quem sabe muito? Porque a gente vai falar um pouquinho brevemente sobre a multipotencialidade, que, como eu falei, já deve ter sido abordada e vai ser abordada ao longo do dia.
Mas como é que impacta essa multipotencialidade de quem sabe muito e de quem se cobra mais ainda? Porque a gente acaba relacionando essa multipotencialidade com excelência absoluta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu fui convidada para falar sobre isso, eu pensei, eu preciso conversar com pessoas, mais ainda, não de forma clínica, como eu faço em avaliação, mas conversar com elas informalmente. Então, eu tenho alguns amigos, mais especificamente, eu tenho 2 amigos diagnosticados com altas habilidades de superdotação, e eu bati um papo com eles rapidamente para entender um pouquinho. Eu fiz umas perguntas chaves, assim, para eles contribuírem aqui. Então, em meio ao material, vai ter um relato de uma pessoa, né, para vocês entenderem o ponto de vista dela, que eu acho muito interessante ouvir, né, essas pessoas para ter esse ponto de vista. Então, você pode passar aí para a próxima, por favor. Como boa terapeuta TCC, como boa psicóloga em TCC, lá no site tem um pouquinho da minha apresentação, mas eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mas eu atuo na clínica também pela TCC, então, né, eu não poderia deixar de abordar da forma com que eu trabalho, com as ferramentas que eu tenho. Então, a gente vai passar a agenda de hoje, né? O que a gente vai abordar aqui como uma boa TCC, a gente passa a agenda, a pauta. A gente vai falar brevemente sobre a multipotencialidade, e aí, como eu falei, não preciso me aprofundar, porque as outras palestras elas já abordam o conceito, né? A teoria. Hoje a gente vai mais para o emocional. A gente vai falar a contribuição da TCC, né, em todo esse processo, né, e os benefícios para essas pessoas. A gente vai comentar sobre esse caos emocional mesmo, que vem junto com quem sabe demais, né? As possíveis intervenções que a gente pode fazer, né, dentro da TCC. E depois a gente faz um fechamento aí e um convite para continuar esse diálogo. Como eu bem vi, eu peguei o finalzinho da última palestra e sempre o convite a continuar esse diálogo, porque só esse momento aqui não é suficiente para conversar sobre tudo isso, né? E a gente vai entender um pouquinho, né, sobre esse problema, explicar por que ele acontece brevemente e, de repente, dica de algumas soluções para intervir nisso tudo aí, porque eu achei muito interessante o tema do evento, que é a superdotação. Ela nem sempre, eu acho que até poderia ser, nem sempre é um privilégio. Em alguns momentos ela pode ser, sim, né? Porque te ajuda ali a ter mais conhecimento ou a desenvolver algumas atividades com mais excelência. Mas aí vem os desafios, né, que ela traz junto, que ela acarreta. E aí acaba ocasionando muito peso em cima de uma pessoa que é diagnosticada, né? Então a gente vai entender um pouquinho disso. Passada a agenda, gente, vocês podem ir falando aí, tá? No chat, qualquer coisa, quando a gente for. Passada a agenda, a gente vai comentar muito brevemente sobre multipotencialidade. Quando a gente fala esse termo, ele não é tão falado assim, de um modo geral. Claro que entre os profissionais, sim, mas de um modo geral ele acaba sendo pouco utilizado. A gente utiliza mais o nome mesmo dado à condição, né, superdotado, enfim. E aí, exemplificando um pouquinho sobre essa característica, que é a multipotencialidade, caracteriza-se por uma pessoa que tem muitos interesses, né, acaba ali tendo essa habilidade de ter uma curiosidade aguçada por muitas coisas, às vezes ao mesmo tempo, o que acaba trazendo uma confusão ali nessa cognição, mas é porque ela tem uma habilidade de ter muitos interesses. Uma característica muito marcante do superdotado é a criatividade, né? Então ele acaba tendo essa habilidade de ter muitos interesses e cada vez que explora eles, vem outros, e ela consegue
desenvolver essa busca, essa exploração por esse conhecimento, né? Porque acaba tendo uma aprendizagem muito rápida diante das coisas, o que tem um lado, né, que a gente pode comentar sobre isso, que é uma aprendizagem rápida e a perda do interesse também, né, às vezes um pouco mais rápido do que outras pessoas que demoram um pouco no processo da aprendizagem, acaba levando um pouco mais tempo naquele interesse. Então, quando a gente tem uma aprendizagem rápida, às vezes acontece também desse interesse ser mais abreviado. E amplas conexões, né, o que acaba proporcionando para essa pessoa. Tem um comentário ali sobre os maiores desafios, não está o seu nome, mas ele está dizendo assim, ele ou ela está dizendo, os meus maiores desafios são a autocobrança e a exigência alta em tudo que me proponho a fazer. Vou falar sobre isso já. Exatamente sobre isso. Essa sua frase, ela exemplifica muito bem. E aí, no bate-papo que eu tive com esse amigo que eu falei para vocês, a gente vai ver um pouquinho disso também. Então, para fechar esse conceito, multipotencial, ele não é uma pessoa dispersa, que às vezes, muitas das vezes é caracterizado assim, né? Uma pessoa dispersa que uma hora tá com interesse em alguma coisa, daqui a pouco já mudou, são muitas coisas. Não é que seja dispersa, mas alguém com uma alta diversidade cognitiva, né? Uma habilidade muito grande de compreender, aprender sobre diversas coisas ao mesmo tempo, ou uma atrás da outra, rapidamente. Né? Uma pessoa muito curiosa acerca de temas. Né? Por isso que desenvolve um repertório muito rico de uma pessoa com altas habilidades, superdotação, você consegue conversar com ela sobre diversos assuntos diferentes, né? Porque ele tem essa habilidade de explorar mais coisas, aprender rápido e criar um repertório diverso, cognitivamente falando, né? Então, pode passar. E aí, será que a gente vai conseguir rodar esse videozinho? Não sei, se clicando, ele roda, não, né? Não, ele não roda. Você tem ele baixado? Pois é, não sei se eu salvei aqui. Mas deixa eu ver. Deixa eu tentar salvar aqui bem rapidamente só o slide. Que aí eu mando aqui rapidinho. Tá certo. Vou mandar aqui no grupo. Enquanto isso, eu vou comentar aqui, ó. Alguém falou aqui, me chamo. Ah, eu quem postei o comentário anterior sobre isso. Ah, tá. Chames, me corrija aí como é que fala o seu nome, mas ela que postou que os maiores desafios é a autocobrança, né? Ah, tá. Aí tá falando que tem TDAH e altas habilidades. Então, nível de criatividade, né? Altíssimo. Ó, consegui salvar aqui. Agora eu vou mandar aqui no grupo só os slides com esses dois vídeos, tá? Que tá um atrás do outro. Tá indo. Então, tanto as altas habilidades têm essa diversidade cognitiva muito grande, e o TDAH e a criatividade, e o TDAH também, né? Tem muita gente que classifica o TDAH, inclusive eu me dedico muito aos estudos. Olha, já consegui mandar lá no grupo, tá? O vídeo. Tem muita gente que eu me dedico muito a essa área, e aí tem muita gente que classifica o TDAH como falta de atenção, né? Porque tem o déficit ali no construto da atenção, mas eu gosto de falar que é excesso de atenção. Então, o TDAH ele acaba conseguindo ali ter também um repertório muito diverso por conta dessa criatividade muito aguçada.
Vê se você consegue colocar aí o vídeo. Pronto, eu já subi o vídeo, tô só esperando a plataforma carregar, tá bom? Aí vai aparecer. Tá bom. Aí a gente roda o videozinho que tem muito a ver. Ó, gente, esse meninozinho aí, ele é bem conhecido nas redes sociais, que é o Davi. Ele é conhecido como o Doutor Mirim. Ele fala sobre saúde ali na rede social, né? Mais voltado ali para cardiologia, enfim. E ele é superdotado, tem outras habilidades, e ele fala sobre os assuntos ali. Mas teve esse videozinho que viralizou dele, que alguém perguntou para ele se ele estava fazendo terapia. Aí é muito engraçadinho o que ele falou. E logo em seguida ele fala um pouquinho sobre a superdotação. Bora ver se a plataforma vai colaborar comigo para a gente assistir o vídeo, que vai ser muito legal se a gente conseguir. Ele tá sinalizando aí que vai dar? Ela tá sinalizando aí que vai rodar? No caso, tá no slide. Aí eu tô tentando subir o vídeo, mas eu vou tirar o slide aqui por hora. Aí a gente vai tentar subir só o vídeo. Ver se consegue assim, tá bom? Tá. Aí depois só voltar. Aí eu mandei outro vídeo lá que a gente vai rodar só depois, só mais tarde. Mas sinaliza aí que se for demorar muito, for atrapalhar muito, a gente segue com o slide. Deixa eu ver aqui o que eu... Eu vou comentando aqui, então. Como aproveitando aí o comentário, e que tem tudo a ver sobre o que a gente está falando, a gente vai falar sobre esse conflito central que o superdotado enfrenta, né? Eu posso muito. Claro, ele sabe, ele entende as multipotencialidades dele ali. Então, ele sabe muito, eu posso muito, então eu devo dar conta de tudo, né? A autocobrança, ela nasce quando a capacidade vira uma obrigação. Então, muitas dessas pessoas superdotadas com altas habilidades já vai crescendo, entendendo essa alta habilidade desse repertório cognitivo, dessa diversidade cognitiva, e aí as pessoas vão fortalecendo essa crença, né? De eu faço terapia, mas nada tá adiantando. Aí. Por quê? Acho que dá para voltar. Deixa rodar aí. E deixa rodar depois também, que tem o outro. Que tá junto. Faz terapia? Eu faço terapia, mas nada tá adiantando. Por quê? Porque agressividade crônica. E essa é a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas quando se fala em superdotação. A criança superdotada não é só aquela criança que faz cálculos incríveis. A superdotação, ela pode ser em várias áreas, como na música, como hiperfoco em determinado instrumento, na arte, que a criança tem uma grande habilidade de pintura. Cada superdotado tem um hiperfoco diferente, que pode ou não mudar com o tempo. E vocês já sabem o meu. A área das humanas, envolvido com saúde, é o que eu adoro. Gente, só quem tem superdotado em casa sabe o que é lidar com agressividade crônica. Isso não é só exclusividade minha, todo superdotado tem isso. É um furacão de raiva. Furacão de raiva, frustração,
ansiedade. Tudo isso causado pela agressividade crônica. Mas o que eu chamo de agressividade crônica, na verdade, tem um outro nome. Autocobrança. Tudo isso é causado pela autocobrança. Quando eu era bebê, eu tinha muito. Eu tinha muito essa coisa de agressividade crônica. Porque aí, eu fazia uma letra mal feita. Eu tô dando esse exemplo, né? Que é o meu caso. E aí eu ficava irritado e frustrado. Tudo para nós é mais intenso. Para nós, uma alegria, para nós superdotados, uma alegria não é só uma alegria, é euforia. Ter um superdotado em casa é como ter duas crianças com personalidades diferentes. Isso causa um conflito enorme na nossa cabeça. Isso se chama assincronia. Assincronia é a criança ter um vocabulário rico, mas a inteligência emocional não acompanhar. Então, às vezes, a gente tem um comportamento maduro e outras vezes tem um comportamento de acordo com a idade cronológica. Beijo, meus amores, se cuidem que façam terapia. Para evitar agressividade crônica. Maravilhoso. Viu? O conselho dele, façam terapia. Então, por mais que a agressividade crônica dele esteja aguçada, aí você pode voltar lá o slide, tá? Pronto, eu vou subir agora, viu? Tá bom. Então, ele é maravilhoso. A Jéssica está dizendo aqui, inclusive, ele fez um discurso no Senado, em Brasília. Nossa, ele é maravilhoso, ele é assim. E a gente vê esse contraste que ele falou, que ele citou, né? Que é como se tivesse uma criança com duas personalidades em casa. Uma que você, né, acha ele extremamente adultizado, né? E aí é um cuidado que a gente precisa ter, que é uma criança com, né, uma diversidade cognitiva muito grande e madura para a idade, porque é um repertório muito rico, que nos marcos do desenvolvimento da criança ele não deveria ter ainda esse repertório tão vasto de conhecimento, mas ele consegue por conta das habilidades de aprendizagem rápida, né? E dessa diversidade cognitiva. Então, a gente tende a adultizar essa criança, mas precisa entender esse limite, né? Fico surpresa com as coisas que ele fala, com o repertório que ele tem, muitas vezes até o que ultrapassam dos pais. A gente vê claramente nos vídeos dele, né, que a mãe fala, e o que é isso? Como assim? Mas como acontece? É óbvio que o repertório dele é muito maior do que o dos pais, né, que não são superdotados. Então, a gente vê nos vídeos. Então, a gente tende a adultizar, né? Mas aí, por outro lado, ele tem as coisas dele lá que são todas de brinquedo. E aí, ele tem os momentos lá que parecem birra, né? Tem os momentos... Porque ele é uma criança, né? Conseguiu voltar o slide? Agora pode passar até para o conflito central. Né? Então, a gente consegue visualizar essas duas personalidades. E precisa respeitar esses limites, né? Tô lendo aqui os comentários. Henrique disse, o Guri falou que sinto comigo mesmo. A sincronia não conhecia. Pois é, pode acompanhar ele lá, ele fala muito sobre superdotação e a gente vê o cuidado dos pais com ele lá também, sabe? Para que ele possa contribuir com essa psicoeducação nas redes, no perfil dele. Meu apelido na infância era D8, que é um trator de demolição, e ao mesmo tempo me falam que eu era uma simpatia. Ou seja, né, tem essa multipotencialidade, mas também era uma criança, né? Precisava entender esses limites e respeitar. Então, como eu falei, a autocobrança ela nasce quando a capacidade vira uma obrigação, e aí é o que a gente vai perceber muito nas pessoas superdotadas,
Essa autocobrança, como o Davizinho falou ali, essa agressividade crônica, essa autocobrança que eu sei que eu posso muito, então eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser excelente 100% do meu tempo. Né? Pode passar aí para o próximo. E aí as distorções comuns que a gente vê na superdotação, tanto das pessoas para eles, como eles com eles mesmos. Como a gente tem aqui no chat, vocês podem ir confirmando. Né? O perfeccionismo, que é essa exigência de sempre fazer tudo perfeito, o que às vezes até trava, né? Precisamos falar sobre essa trava cognitiva aí dos superdotados, que quando não podem fazer perfeito, às vezes não conseguem nem começar a fazer, né? Deverizações, esse dever exagerado de fazer, a catastrofização das coisas, né? De que se eu não faço perfeito, eu sou péssimo, eu sou um desastre, eu sou uma decepção para as pessoas, porque, né, eu tenho ali o meu laudo bonitinho de altas habilidades de superdotação, e aí eu não consegui concluir um projeto. Então, as pessoas vão achar o quê? Aí vem, né? Não dizia que era superdotado? Que laudo é esse? Tal, né? Aí precisamos compreender que os multipotenciais, eles tendem a pensar demais, né? É um pensamento ali com um repertório riquíssimo e muitas das vezes com rigidez, com essa rigidez que eu falei, se eu não fizer perfeito, é porque eu sou um desastre, então, às vezes é melhor nem fazer. O que acaba aumentando o estresse, né? Quem que não fica estressado quando quer fazer alguma coisa, está sob a pressão da avaliação dos outros, né, de que você é superdotado, você tem que fazer aquela coisa excelente, mais do que todo mundo. Senão, que superdotado é esse, né? Que laudo é esse? Aí a gente acaba aumentando o estresse. Então, como a gente está falando de emocional, é assim que acontece. E como eu disse, como uma boa psicóloga TCC, a gente vai entender o mecanismo disso, né? Quando acontece uma situação como essa, vem esses pensamentos de que se eu sou superdotada, eu tenho que fazer excelente. Então, eu preciso atender às expectativas dos outros. E aí, acaba influenciando nas nossas emoções, que aí vem o estresse, vem a ansiedade de atender essa expectativa, né? E que acaba gerando alguns comportamentos que às vezes a pessoa não consegue sair do lugar, ou ela quer fugir daquilo ali, né? Ela quer sair correndo, ela se isola, para ela não ter que confirmar esse pensamento de fracassado, caso eu não consiga executar com excelência, para eu não fazer com que as pessoas confirmem isso, eu vou ter um comportamento de fuga. Eu vou fugir. É melhor nem fazer. Nem vou aparecer lá, porque vão querer que eu faça tudo perfeito, então nem vou. Vou ficar aqui em casa, vou me isolar. Então, você entende o ciclo, né, dessa cognição, como que acontece a situação, os pensamentos que vêm, as emoções, que acaba gerando esse comportamento de fuga mesmo, ou de isolamento. Então, o sofrimento em si, ele não vem dos fatos, né? Não é porque eu não fiz direito, porque eu sei que eu posso fazer e tal, mas da interpretação rígida que eles fazem disso. Eles sabem o potencial deles. Ninguém precisa falar. Só que o fato de eu não fazer vai gerar um julgamento e aí eu vou interpretar isso como um fracasso, mesmo que eu saiba que não sou um fracasso, mesmo que eu saiba, eu entenda o potencial que eu tenho. Então acaba acontecendo assim, né? Então, pode passar aí para o próximo. E aí a gente traz esse caos interno. Lembrando, como eu estou falando de emoções aqui, esse caos interno que o superdotado, que a pessoa com altas habilidades acaba enfrentando no dia a dia dele. Ou seja, são muitas possibilidades, ele tem um potencial altíssimo, muitas possibilidades de executar coisas incríveis,
porque tem uma diversidade cognitiva muito grande, tem uma aprendizagem muito rápida, consegue executar de uma forma melhor do que a maioria das pessoas, mas tem uma autocobrança, um medo apavorante de errar, porque se errar vai ser julgado, não pode errar. O superdotado, ele não pode tirar nota baixa. Ele não pode errar em nada que ele fizer. Tudo que ele fizer tem que ser excelente. Se ele aprende a tocar, ele tem que ser o popstar da música. Tudo que ele começar a fazer que ele tocar, ele tem que ser excelente. Então, essa autocobrança, esse medo de errar, né? E esse caos interno que a gente está nomeando aqui não é uma falta de foco, não é nem uma falta de habilidade, mas é esse excesso de expectativa, né? Excesso de autocobrança que acaba fazendo com que ele não consiga, inclusive, desenvolver nada por tanta expectativa, né? E enfrenta esse caos interno aí. Coloca o próximo slide aí, por gentileza. E aí, como a gente está falando em consequências emocionais, a gente vai falar sobre algumas delas, né? A ansiedade, que esse excesso de expectativa acaba atraindo, e aí acaba despertando gatilhos de ansiedade, ou acaba mesmo desencadeando transtornos de ansiedade, né, por conta disso. Já usando como exemplo o meu amigo aí, que eu falei que eu bati um papo com ele para eu poder me preparar aqui, preparar esse material. Já usando ele como exemplo, eu convivi com ele uma época. Então, ele não é meu paciente, tá? Então, nem estou fugindo à ética aqui para citá-lo. E também ele autorizou isso. Ele é um amigo mesmo. A gente trabalhou junto. E quando a gente trabalhou junto, ele não era diagnosticado, tá? Isso é importante. Só um parênteses. Enquanto isso, você pode... O outro vídeo que eu mandei lá no grupo, você já pode ir subindo ele enquanto eu falo esse slide aqui, porque depois dele vai ser o vídeo. Aí, enquanto eu vou falando o slide, já vai subindo o outro para não perder tempo, tá bom? Certo. Tudo certo. Tá, o segundo vídeo. Então, aí esse meu amigo, né, a gente trabalhou junto durante um tempo, e ele não era diagnosticado. Hoje, ele já foi diagnosticado. Depois, no slide que eu for falar sobre ele, tem lá o diagnóstico dele, e tem lá os depoimentos dele, daqui a pouco a gente vai falar. Mas já citando ele era uma pessoa altamente ansioso, né? Tipo assim, quando ele conversava comigo, eu já percebia aquele nível de ansiedade, né? Então, ele já tinha uma conversa assim, ó, que a mão dele já não parava, ele já conversava assim. Vocês não estão vendo aqui, mas o meu pé está balançando, que ele também conversava assim, com o pé balançando, se ele estivesse sentado, né? As mãos eram inquietas assim, e os pés balançando também. Então, ele tinha um nível bem alto de ansiedade, né? Procrastinação, olha só, vejam só. Um superdotado que procrastina nas coisas, ele não tem que ser sempre o primeiro, fazer o trabalho excelente. Já vou revelar, esse meu amigo, ele é designer gráfico, assim, de artes e tal, para internet e afins. Então, ele, às vezes, tinha uma arte para fazer e haja ele demorar a fazer. Chegava lá, e aí, a arte já está pronta? Não. Ele fazia 1000 coisas. Sabe aquele meme? Fazendo qualquer outra coisa, menos o trabalho que eu tenho que fazer, entregar daqui a pouco. Era mais ou menos isso. Então, ele fazia 1000 coisas, menos o que ele tinha que fazer. Por quê? Nível de ansiedade alto. Aquele nível de expectativa altíssimo, procrastinação. Que ele acabava não conseguindo fazer por conta de todo esse emocional envolvido. Então, ele tinha habilidade, tem, né? Que ele ainda trabalha com isso. É um profissional, assim, incrível. O traço que ele tem é uma coisa, assim, de outro mundo. Incrível, um designer incrível. Mas, às vezes, o nível de expectativa, o impacto emocional era tão alto que ele não conseguia nem começar.
Então, a gente ia lá, ele estava fazendo qualquer outra coisa, às vezes assistindo um filme aleatório, um vídeo aleatório, menos fazendo o que ele tinha que fazer. Procrastinação. E aí vinha aquela culpa. Nossa, eu sei que eu faço terapia, mas eu faço com excelência. É o outro vídeo, tá? O que eu mandei lá separado. Eu faço com excelência, mas não tô conseguindo. Como assim? Aí culpa, exagerada culpa, né? Todas essas emoções, e eu coloquei só 3 aí, mas aí a gente pode nomear muitas outras, elas vêm... Fez o meu troféu! Como uma reação... Ainda não roda, tá? Já. Elas vêm como uma reação a esses pensamentos, né? De que eu sou excelente, eu tenho que atender tudo. Dessas exigências exageradas. E aí vem crenças, né? Vão surgindo crenças ao longo desse tempo. De que para os outros o que você faz nunca é suficiente, né? E outra, uma crença, inclusive vocês aí do chat podem até confirmar para mim, os superdotados aí do chat, que geralmente vocês associam o meu valor, ele é diretamente ligado ao meu desempenho. Ou seja, eu só estou valendo alguma coisa se eu oferecer tudo de excelente. Senão eu não estou valendo nada. Então você vai desenvolvendo essa crença de que o meu valor é desempenho. E não separa uma coisa da outra. Só vale alguma coisa se eu for excelente. Ela está dizendo que está descrevendo. Como eu te falei, além de deparar com isso na clínica, bati um papo com pessoas também, tenho amigos, né? Então, crenças profundas sustentam essa autocobrança e esse medo de falhar, né? Tipo, quanto mais você vive isso, as pessoas reagem confirmando isso, a crença vai sendo firmada, vai sendo mantida. E você vai mantendo esse padrão de autocobrança, de autoexigência, que vai impactando no seu emocional. Não tem outra, é igual matemática. Então, as crenças vão se tornando profundas e sustentando essa autocobrança e esse medo de falhar, o que é aprisionador para o superdotado, para quem tem as altas habilidades. E aí a gente pensa, nossa, mas ser superdotado é uma coisa, é um privilégio. Olha aí o nosso tema, né? Não é privilégio, nem sempre é um privilégio. Ah, é sim, sabe? Eu adoraria ter um filho superdotado. Eu ia falar para todo mundo que eu tenho um filho superdotado, que ele é, acima da média, pode tudo. É um privilégio, né? Vocês estão reclamando de quê? Que tem um filho mega inteligente. Estão reclamando de quê? Muita gente acha que a gente carrega, que as mães de superdotados tem que carregar um filho igual um troféu, né? Será que é troféu mesmo? Claro, é um filho maravilhoso, inteligentíssimo. Mas é só isso? Você tem certeza que você está considerando tudo? E aí eu trouxe esse outro videozinho aí, para a gente entender um pouquinho disso que eu estou falando. Eu vim mostrar para vocês o meu troféu, o meu filho superdotado. Mas, nossa, esse troféu tá tão pesado. Mas não é pelos 20 quilos dele, não. Pesado mesmo é o que vem junto. Pesado são as crises. Pesado são as noites em claro. Pesado é a frustração que vem do perfeccionismo. Pesado são os medos. Pesado são as sensibilidades que fazem tudo virar um terremoto. Pesado é o julgamento. Pesado é ter que proteger uma criança assim. Porque muitas pessoas acham que eles são troféus. Mas esse troféu aqui só parece leve para quem nunca precisou carregar. Pesado é o que vem dentro dele. E mesmo assim eu carrego. Porque quase ninguém entende o valor real desse troféu aqui. Coisa linda, né? Esse daí é mais um lá. Depois eu mando aí para vocês esses perfis que eu gosto de acompanhar
mas ela também traz ele ali para psicoeducar as pessoas na rede social, né, sobre a superdotação de uma forma mais consciente, né, para que não seja estigmatizado assim como, você tem que agradecer que você tem um filho superdotado, né, mais do que... E aí, essa fala dela, eu acho que ilustrou tão bem isso, sabe? E ela tenta trazer lá. Claro que ela não fica se lamentando lá pelo filho dela, não existe isso. Mas é preciso considerar todos os lados, né? Que não é só privilégio, é preciso considerar tudo. E para diminuir, sabe, essa cobrança, essa exigência pela excelência. Você pode pôr o slide lá novamente, agora acabaram os vídeos, fica só o slide. Estou só aguardando o estúdio subir o slide, tá? Mas já está aqui apresentando. Tá bom. Então, para a gente poder minimizar esses impactos, esse reflexo aí, né, que acaba impactando emocionalmente essas crianças e esses adultos, porque, como eu falei, esse meu amigo que eu bati um papo com ele já é adulto, né, trabalha, isso impactava no ambiente de trabalho dele, porque ele acabava apresentando esses comportamentos, e aí a gente comentou aqui, né, usando a TCC, para entender por que apresentava esse tipo de comportamento, né, que vem desse modelo cognitivo, né? Então, acabava... o Henrique está dizendo, as pessoas também, a sociedade não está preparada. Exatamente. Precisa preparar muito, precisa entender. Poxa, eu fiquei muito feliz desse evento que eu participei hoje. Eu estava falando ali para uma sala cheia de personal training, que são pessoas diferenciadas. Elas estavam ali para se prepararem para receber neurodivergentes na academia. Que coisas eu falei com eles? Sobre como manejar, sobre como receber, que perguntas fazer, de que forma poderia ajudar essa pessoa lá na hora do exercício, sobre o toque, que alguns deles são sensíveis demais, sobre como oferecer um conforto no ambiente. Como é que eu vou saber se ele é sensível a som? Perguntando. Sabe? Olha, tem alguma coisa aqui que incomoda você? Você está desconfortável? Se você perceber, eu nomeei lá para eles, eu pontuei lá para eles alguns sinais de que as pessoas elas podem estar quase entrando em uma crise. E eu pontuei lá para eles e o que eles poderiam fazer quando eles identificassem esses sinais, né? Oferecer algumas estratégias. O que eu posso fazer? Você quer se retirar um pouquinho aqui? Tem um lugarzinho ali mais reservado? Você quer ficar lá uns minutos? Você quer fazer uma pausa? Você quer... Como abordar? Então, a gente estava preparando esses profissionais para perguntarem coisas básicas para que eles pudessem oferecer um melhor suporte. A gente está falando aqui sobre pessoas com necessidades, né? Mas aí o superdotado, ele também não merece essa abordagem respeitosa? O que está acontecendo com você? Está tudo bem? Você está estressado hoje? Não está bem? Não tem problema. Depois a gente faz isso daí, sabe? Ali, comentário. Eu me emocionei no vídeo, pois vivenciei isso com minha filha, que tem altas habilidades de superdotação. Sabia exatamente o que ela estava sentindo e passando. Né? Exatamente. Né? Então, como gostaríamos que todos tivessem uma mãe assim, né? Como tivesse uma mãe assim que pudesse explicar para as pessoas e proteger ele, mas nem sempre, né? E aí, como eu falei, esse meu amigo, ele foi diagnosticado agora depois de adulto. Não conseguiu voltar o slide ainda? Enquanto isso, eu vou falar aqui sobre ele. Foi assim que... Agora é o momento de falar sobre ele. Como eu falei, eu bati um papo, né?
todos os profissionais deveriam ter seu olhar e sua conduta. Pois é, todos os profissionais, todos os profissionais de todas as áreas deveriam buscar entender como funcionam as pessoas neurodivergentes e também outras condições. É conhecer perfil. É o perfil do teu paciente, do teu cliente, do teu... Todo mundo trabalha ali, todo mundo que trabalha com o serviço tem um cliente ou tem um paciente que trabalha com o público. Então, deveria ser obrigação do profissional que trabalha com o público conhecer diferentes perfis e saber como lidar com eles. Deveria ser obrigação. E não ficar levando nos ombros assim, sei lá, quando aparecer eu vejo o que eu faço. Você precisaria, melhore, né, amigo? Aquele meme, melhore. Se você lida com o público, você precisa entender que existem diferentes perfis. A neurodiversidade é isso, né? Pode falar. Vamos só esperar, viu? Que já tá subindo aqui o slide, que a gente tá só com inconstância aqui, tá bom? Mas já tá tá. Tranquilo. Só me preocupei com a hora, mas vamos seguir, que a gente já vai encerrando. Deixa eu falar do meu amigo, então. Conversei com ele. Gente, eu não vou expor aqui o nome dele, porque vai ficar gravado, então eu coloquei as iniciais. TC, ele tem 38 anos, e ele foi diagnosticado há um ano só. Veja bem, ele passou 37 anos sem entender como ele funcionava, se autocobrando exageradamente, sendo julgado por todo mundo e tudo mais. E aí eu não preciso nem dizer que ele desencadeou muitas coisas, depressão e tudo mais. E hoje ele faz uso de medicação psiquiátrica, não que isso seja uma coisa de outro mundo, uma coisa ruim, não. Ele tem necessidades, então ele usa para ter uma vida melhor, né? Para ter uma qualidade de vida melhor, para se regular melhor, para contornar também essas coisas que foram desencadeadas por uma vida inteira sem diagnóstico, né? Então, ele foi diagnosticado há um ano com superdotação, altas habilidades em produção criativa e artística, que é porque, como eu falei, ele é designer, né? Então, ele tem uma alta habilidade criativa e artística, então ele desenvolve muito bem o trabalho dele. E hoje ele consegue desenvolver melhor porque ele está em tratamento e aí ele está alcançando algumas estratégias para poder administrar o tempo dele, a forma como ele trabalha, algumas coisas que estão trazendo conforto maior para ele, o que ele não tinha antes na rotina, por não entender como ele funcionava. Então, psicoterapia é tudo para se autoconhecer e poder fazer essa melhor administração da sua rotina e minimizar esse desconforto, né? Aí aqui está dizendo, eu fiz uma pergunta para ele. No slide estava a pergunta, mas eu vou ler. Eu mandei pelo WhatsApp para ele, né, nesse bate-papo, nessa entrevista que eu fiz brevemente com ele. Aí eu vou ler só 2 perguntas. Eu mandei, uma das perguntas foi assim: quando foi a primeira vez que você percebeu que sua multipotencialidade estava sendo confundida com falta de foco? Eu falei para ele, né, lá no trabalho que ele era confundido assim, instabilidade ou indecisão, e como isso afetou você emocionalmente? E aí ele disse, nossa, profunda essa pergunta, mas ele escreveu para mim assim: na escola, quando eu conseguia ir bem nas avaliações, mesmo sem prestar atenção nas aulas, porque eu ficava em desenhar coisas nas aulas, ele ficava mais desenhando as coisas, né, e a mente aqui, sem prestar atenção, fazendo os desenhos dele, mas aí, sem prestar atenção, os outros que achavam, né? Mas ele estava ligado no... Então, ele ia muito bem na escola, mesmo ficando desenhando durante as aulas. E conversando com os colegas sempre que podia, né? Aí as pessoas diziam, o fulano de tal, excelente aluno, só conversa muito. Era isso que falavam dele na escola. Aí ele colocou, me afetava porque eu era tido como preguiçoso e irresponsável que não gostava de estudar.
ou seja, era colocado na galera de que não gostava de estudar. Mas ele estava ali com um talento fortíssimo para arte e, no final, ele saía bem. Quem explica? Como é que o preguiçoso que conversa, irresponsável, não está prestando atenção nas aulas, se sai bem? Aí, continuando aqui, a outra pergunta, eu coloquei só duas. Outra pergunta que eu fiz, uma das perguntas que eu fiz para ele. Como você se sente quando pessoas interpretam sua capacidade de gostar de muitas coisas como obrigação de ser excelente em todas elas? Aí a gente entra com o pessoal que está comentando aqui no chat. Vocês vão se identificar. Ele respondeu, abre aspas, eu me sinto um objeto que é capaz de fazer tudo o que as pessoas precisam, mesmo que eu já esteja exausto de tantas sinapses feitas para resolver os problemas num passe de mágica. Aí ele colocou, para você, o pessoal falando, né? Para você é muito fácil, você é super criativo. Aí ele falou, meus 10% é melhor que 100% de muitas pessoas. Mesmo assim, as pessoas querem o meu 100%. Para as pessoas comuns, isso é ótimo. Mas as pessoas falando para ele, né? Para as pessoas comuns, isso é ótimo, mas eu sei que você pode mais. Ou seja, ele fala, gente, quando eu faço 10% de algumas coisas, que ele tem uma habilidade maior, 10% já é melhor que o 100% de muita gente, mas mesmo assim eles querem o 100% meu sempre. E vem essas frases. Para as pessoas tá ok, mas eu sei que você pode mais que isso. E aí começa, aumenta essa... Aí ele fica sempre se sentindo, como ele disse aqui, me sinto um objeto capaz de fazer tudo que as pessoas precisam, mesmo que eu já esteja exausto. Tipo, ele fica, não, eu preciso atender a galera, eu preciso, porque eles estão esperando isso de mim, né? Como o tempo já está corrido, então vou fechar aqui. As intervenções mais importantes, que nem o Davizinho falou aí, recomendo fortemente a psicoterapia, tá, galera? Para vocês poderem se entender melhor, desenvolver uma rotina melhor, mais confortável, respeitar suas limitações. Né? Nossa, e aí, superdotado tem limitação? Claro que tem. Para você diminuir essa ansiedade, essa autocobrança, você precisa administrar a tua rotina. Às vezes você não está conseguindo fazer isso. A psicoterapia vai te ajudar. Então, as intervenções mais importantes, falando rapidamente aqui, flexibilizar crenças rígidas, essas crenças, né, de que preciso ser excelente. Reduzir perfeccionismo e catastrofismo. Lembra que eu falei ali? Se eu não faço excelente, eu sou péssimo, as pessoas vão me achar um fracassado. Treinar regulação emocional. Lembra do Davizinho falando ali? Agressividade crônica. Sente demais, tudo é muito demais. Então, precisa regular, treinar essa regulação emocional, psicoterapia ajuda nisso, tá? Organizar projetos e prioridades. Às vezes você precisa se organizar só. É muita coisa que você consegue fazer, mas precisa ter uma etapa ali para poder seguir. Não é assim, passe de mágica. Às vezes acaba fazendo tudo ao mesmo tempo e não fazendo nada. Direito. Aumentar a tolerância à frustração, né? Pode ir indo lá para as intervenções mais importantes. Pode passar. Acho que já passou uns... Isso, esse aí é o do meu amigo, né? Aumentar a tolerância à frustração, construir uma identidade saudável. Você não precisa ficar se rotulando sempre como acima de tudo para evitar isso, né? Essa rotulação e essa cobrança dos outros. Criar rotinas de descanso real. Descansar também é ser produtivo. E para você ser produtivo, você precisa descansar. Prevenir o burnout cognitivo. Gente, se você faz muita coisa, vai dar ruim. Sobrecarga. Né? Então, a TCC ela ajuda a repensar essas regras internas, né, a psicoterapia, e criar escolhas mais funcionais. Né? Pode passar aí, gente. E aí, com isso, para finalizar, para fechar aqui, eu quero chamar a atenção para que a gente desenvolva um novo olhar sobre esse potencial do superdotado. Né? Que potencial
é diferente de obrigação. Essa escolha, por ser bom em algumas coisas, ela precisa ser intencional. Não é porque você não precisa ser bom em tudo. Você pode escolher no que você quer se dedicar e ser bom naquilo. Você tem essa escolha. Então, multipotencialidade é possibilidade e não uma dívida com você e com o outro. Né? Pode passar, fechando. Quero agradecer muito isso aqui. E essa última mensagem aqui no chat ganhou, né? Para fechar assim mesmo, muito bem. Ele falou assim: esse congresso está sendo uma vida toda fazendo sentido para mim. Nossa, eu não sei qual que é o seu nome, BCQ, mas obrigada por esse presente, tá? Esse comentário. De todos vocês aqui que estavam se identificando, e esse presente para encerrar, de que uma vida toda fazendo sentido para mim, eu acho que eu cumpri muito o meu papel quando eu leio esse comentário, porque é eu te ajudando um pouquinho a se perdoar, sabe? Se você passou essa vida inteira com esse peso, e agora está fazendo tudo muito sentido, então eu que te agradeço por isso, por ter tido essa oportunidade de contribuir para isso, sabe? Em que vocês todos, quem assistir depois da gravação, quem puder levar isso para a vida e melhorar a sua vida e ter uma vida mais leve, mais funcional, sem tanta cobrança, sem esse peso. Eu espero muito que isso aconteça na vida de vocês, tá bom? E agradeço demais. Luciana está dizendo muito obrigada. Eu que agradeço. O Henrique, nós neurodivergentes somos humanos também. Agradeço. Muita autocobrança e catastrofização interna, exato. Que bom que vocês estão aqui para ouvir isso e que seja uma vida mais leve, tá? Porque vocês são maravilhosos e merecem, né, se perdoar um pouco mais e ter uma vida melhor e mais funcional, tá bom? Muito, muito obrigada. Nós que agradecemos também, Gerlane, muito obrigada por sua presença, por vastas e ricas experiências e falas importantes, muita identificação que a gente viu no chat, muitas pessoas, um público muito importante, então temos mães, temos pessoas superdotadas, temos pessoas que estão aqui para conhecer mais sobre a área de incluir mais as pessoas, promover mais acolhimento, e isso é muito bom. Temos uma dúvida aqui de Cristina. Cristina, ela perguntou se... Deixa eu subir aqui. Meu filho, com altas habilidades e superdotação, deve participar de congresso, assistir filmes, entre outros, comigo? Tá, Cristina. Então, eu não sei a idade do seu filho, mas... E também eu não sei quanto você conversa com ele, porque eu acho que ela está dizendo que ele é superdotado, né? E se ele deve assistir. Eu imagino que seja isso. Não sei se ela falou aqui antes. Se o filho for... Eu gostaria de saber, por exemplo, a idade dessa criança e também... Ah, tá, 12 anos, ela está dizendo aqui. E também o nível de informação que ele já tem acerca disso, para ele não chegar com tudo aqui e ser exposto assim a esse tipo, né? Eu acho que tudo começa com você. Você vai saber, você como mãe, vai saber uma melhor abordagem para poder começar a compartilhar isso com ele. Se você já vinha compartilhando e ele já tem um nível avançado de conhecimento sobre a superdotação, aí sim, ele pode, né, estar ali tomando conhecimento. Sabe qual é a minha preocupação? Não é uma regra rígida, não, tá? É uma preocupação, enquanto psicóloga, por exemplo, do impacto que ele vai ter a ser exposto a esse tipo, ao conteúdo, né? Se ele já tem um nível de conhecimento, e aí como é a aceitação dele, como é esse emocional, né? Se ele já tem uma consciência legal sobre a condição dele, e se ele já foi introduzido a essa psicoeducação,
da forma que condiz com a idade dele, né? Quando ele era um pouco mais criança, ele era exposto a isso de uma forma mais lúdica, e aí depois foi aumentando esse nível e foi acompanhando a idade dele, porque como ele tem um repertório muito vasto, mas ele também é criança. Então ele precisa também ter um manejo ali enquanto criança, a gente não pode ignorar a idade, né? E aí vai sim envolvendo ele nisso. De repente, essas duas crianças que eu coloquei aí, que fazem conteúdo na rede social, elas estão sendo expostas. Mas aí os pais têm que ser os protetores ali, para que tenham os limites dessa exposição, né? E de que, acima de tudo, seja protegido esse emocional, esse impacto emocional. Né? Então, você, mais do que ninguém, vai medir isso, né? Para poder saber que conteúdos ele vai estar acessando. Ela está dizendo que descobriu agora com 12 anos. Então aí você começa essa psicoeducação, começa em casa, ecologicamente, entre você e ele, os pais, aí vai mostrando algumas coisas para ele e vai vendo esse retorno dele, né? Esse emocional, esse impacto emocional, e vocês vão conversando juntos. Como ele tem uma capacidade de aprendizagem e compreensão muito grande, não vai ter muita dificuldade. Só um abraço ali para Salvador, que o Henrique mandou um abraço para o Pará. Então, um abraço para Salvador. Eu estive em Salvador no congresso de psicologia, que foi maravilhoso, inclusive. No mais, acredito que a gente não tenha mais dúvidas, né? E você já pontuou aqui todas as dúvidas do chat, então foi muito bom. Você fez isso de uma maneira super dinâmica, eu gostei bastante. E eu quero agradecer, Gerlane, quero agradecer muito a você. Você foi um achado, né? A gente já tinha tentado em outras palestras outras vezes, mas agora deu certo. E que a Brabus está de portas abertas sempre que você quiser trazer falas, fazer suas experiências, né? E como você é neuropsicóloga, então tem muita, muita coisa aí para ser falada. Obrigada, eu que agradeço. Estamos à disposição. Você quer dar mais alguma contribuição? Você quer falar mais alguma coisa? Não? Pronto. Então, muito obrigada. Então, até uma próxima.